Ciências para o segundo ano do ensino fundamental, com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, vamos continuar o nosso estudo sobre as partes das plantas nas páginas 95, 97 a 99, ou seja, página 95, página 97, 98 e 99 do seu livro de ciências. Então, turma, vamos continuar o nosso estudo sobre as partes das plantas. Na aula anterior, falamos sobre as partes das plantas de maneira geral e também estudamos a raiz, né, que é uma das partes das plantas. E hoje a gente vai continuar esse estudo apresentando aí outras partes que as plantas possuem. Iremos aqui na página 95 falar sobre o caule. Então, a água e os sais minerais absorvidos do solo pelas raízes chegam a outras partes da planta passando pelo caule. Ele também distribui o alimento produzido nas folhas para as raízes, flores, sementes e frutos. Os caules podem ser rígidos e resistentes, como o tronco dos ipês, ou mais flexíveis, como o caule do maracujazeiro. Então, o caule ele é responsável por distribuir, né, o alimento produzido na raiz por toda a planta e também distribuir o alimento produzido nas folhas também por toda a planta. Então, o caule ele é aí um portador, né, de alimento, ele vai transportando aí todo o alimento que a planta produz. Aqui nós temos o exemplo do caule do ipê, né? O caule das árvores, como o ipê é chamado de tronco. Vejamos aqui o tronco do ipê. É um tronco rígido e resistente. Já o caule do maracujazeiro é fino e delicado. Olha só o caule do maracujazeiro. É bem fino e delicado. Vocês sabem o que é um maracujazeiro? O maracujazeiro é uma planta que produz maracujá, né, galera? Então, o caule dessa planta é bem fino, mas ele é resistente, ó. Vejam que ele suporta aí um maracujá. A maioria dos caules cresce acima do solo, como os troncos das árvores. São os chamados caules aéreos. Outros ficam enterrados no solo e recebem o nome de caules subterrâneos. Certos caules armazenam nutrientes produzidos pelas plantas. Então, aqui a gente vê o exemplo do caule aéreo, da cana-de-açúcar, que armazena açúcares produzidos pelas folhas. E a cana-de-açúcar, ele é um alimento, tá? Ela é comestível. Se você já comeu uma cana-de-açúcar, comenta aí e me diz se você já provou uma cana-de-açúcar. Ela é muito boa, essa planta, né? Esse caule, ele é bem doce e é bem legal de você, ele tem uma textura diferente, é bem legal de você comer, né, essa cana-de-açúcar. E também serve para produzir muitas coisas, a cana-de-açúcar. E o caule subterrâneo da batata inglesa armazena nutrientes produzidos pela planta. O caule da batata inglesa é a própria batata inglesa, né? Que produz aí muitos nutrientes. Então, a gente come essa parte de algumas plantas, né? A gente come o caule, como é o caso da batata, da mandioca, da batata doce, né? Então, você já comeu aí caule, que é nada mais, nada menos que um caule subterrâneo que produz aí muitos nutrientes e fazem bem para nós, seres humanos. Aqui nós temos uma questão e você vai apenas pensar. O caule de algumas árvores pode abrigar animais. Você já observou algum exemplo? E aí, você já observou algum animal no caule das árvores? Se sim, você comenta ou pensa que animal você viu aí no caule das árvores. Na página 97, nós iremos falar sobre a folha. A folha é a parte da planta onde geralmente é produzido o alimento das plantas e onde ocorrem as trocas de gases com o ar do ambiente.
A folha tem estruturas especiais que usam a água, a luz e o gás carbônico para produzir substâncias nutritivas para a planta. As folhas podem ter tamanhos e formatos muito diferentes. Em geral, elas são verdes, mas podem ser de outras cores também. Então, a folha, né, ela não está ali na planta só de enfeite. Ela tem um papel muito importante nas plantas, que é a produção de alimento e também a troca de gases com o ar do ambiente. O que é essa troca de gases? É a respiração em que a planta faz para poder sobreviver aí no ambiente. E essas folhas, elas podem ser de diversas cores, formatos e tipos, né? A gente vê aqui o exemplo de algumas folhas como as da Vitória Régia, que flutuam sobre a água, e temos algumas plantas como a árvore de São Sebastião, que tem folhas avermelhadas. E a gente pode usar também como exemplo o ipê, aqui na página 95, que suas folhas por um período do ano ficam coloridas, elas podem ser rosas ou amarelas, né? E depois elas voltam a ficar da cor verde. Olha que incrível, né, que são as plantas. E elas também servem, né, as folhas de muitas plantas para produzir sombra, né? Quem não gosta de ficar embaixo de um pé de caju, de um pé de manga, né? Porque é um local bem confortável e com uma sombra excelente. Aqui na página 97, você vai desenhar pelo menos 3 tipos diferentes de folhas encontradas na sua escola ou perto dela. Você vai olhar aí no seu quintal o formato das folhas e vai desenhar os 3 tipos que você encontrar. Tem que ser diferentes, tá bom? Aqui na página 98 e 99, nós vamos falar de algo muito bom também das plantas, que é a flor, o fruto e a semente. Quem não gosta dos frutos produzidos pelas plantas? E das flores, né? Belas flores que as plantas produzem. E a semente também é muito importante. A gente se alimenta de sementes, além delas serem importantes para produzir novas plantas. A maioria das plantas tem flores. As flores são muito diversificadas. Algumas são coloridas e têm cheiro, e outras são muito pequenas e sem perfumes. Elas precisam da reprodução das plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Olha só a função das flores em algumas plantas, né? Elas podem dar origem a frutos e sementes. E aqui nós temos o exemplo da flor do pequizeiro, que é relativamente grande e tem cheiro forte, a flor do pequizeiro. E as flores da grama são pequenas e não têm cheiro. Vejam aí, ó. As plantas que têm flores também produzem frutos. Os frutos protegem as sementes em seu interior. Em condições favoráveis, as sementes podem dar origem a novas plantas. Alguns frutos, como a laranja, o limão e o mamão, têm muitas sementes. Outros, como a manga e o abacate, têm apenas uma semente. Sementes como feijão, soja e ervilha são nutritivas e consumidas por animais e por nós seres humanos. Sementes como soja e de girassol, por exemplo, são também usadas para a produção de óleos. Olha que bacana, né, gente? Então, a gente vê aqui as sementes, né? Temos aqui a semente do abacate, as sementes da laranja e o fruto, né? E aqui nós temos também uma acerola. O fruto do amendoim é seco. O que comemos são as sementes. Então, ó, vejam como nós se alimentamos de bastantes tipos de sementes, né? O feijão, a lentilha, a ervilha e o amendoim. O amendoim que muita gente gosta, né? Como aperitivo aí no seu dia a dia. E ele é uma semente, que por sinal é muito gostosa também, né? O abacate é um fruto com muita polpa e apenas uma semente, que chamamos de caroço. Olha só o abacate. Quem não gosta também de um abacate? Tem pessoas que não gostam, né? Mas o abacate é um fruto também delicioso e pode ser comido de diversas formas, como vitamina, ou ele pode ser comido dessa forma que a gente está vendo aí. As pessoas
comem ele de diversas maneiras. Os frutos também são muito diversos, variam em suas formas, cores e sabores. A jabuticaba e a goiaba são exemplos de frutos doces e carnosos, isto é, com polpa. Existem também frutos secos, como a vagem, do feijão e do amendoim. A abobrinha, o jiló, o quiabo e o chuchu são exemplos de frutos comestíveis que não são doces quando maduros. E esses, precisam ser cozidos, A abobrinha, o jiló, o quiabo e o chuchu, geralmente a gente consome eles cozidos. Questão 1. Sobre as flores, o fruto e a semente, que você vai responder, tá? Tem duas questões. Questão 1. A pata de vaca, mostrada abaixo, é uma árvore comum em muitas cidades do Brasil. Ela recebeu esse nome por causa da forma de suas folhas. Olha só a folha aí da pata de vaca. Parece realmente, uma pata de vaca. E aí você vai responder. Letra A. Escreva os nomes das partes indicadas pelas letras A, B, C e D. Ou seja, você vai dizer o que é folha, o que é flor, o que é fruto e o que é caule aí nessa imagem. Letra B. Qual a parte da árvore não está visível na foto? Qual parte da árvore que nós não conseguimos ver? Hein, gente? Nós estudamos lá na aula passada. Questão 2. Circule os frutos carnosos. Nós temos aí o mamão, a amêndoa, a vagem e a manga. Qual desses 4 frutos são carnosos? Aí você vai circular apenas os frutos carnosos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até mais!